E tinha um luxo. Além de uma vez por mês ir ao cinema, pintava de vermelho grosseiramente escarlate as unhas da mão. Mas como as roía até o sabugo, o vermelho berrante era logo desgastado e via-se o sujo preto por baixo. E quando acordava, não sabia mais quem era. Só depois é que pensava com satisfação. Sou datilógrafa e virgem e gosto de Coca-Cola. Por um momento, esquece tudo o que você aprendeu de como é viver em sociedade. Agora imagina ser alguém cheio de dúvidas e que não entende muito bem o que é a felicidade ou a tristeza. Você é alguém solitário, vivendo longe de casa, em um mundo que te foi apresentado como sendo totalmente hostil, onde todos à sua volta agem com preconceito por conta da sua origem, brinca com a sua aparência, te tratam com indiferença, desprezo e pena. Imagina ser alguém que não entende como o mundo funciona, não entende as suas regras, não entende alguns porquês e o pior de tudo, nem se reconhece como gente. Mas apesar de tudo isso, seu maior sonho é ser artista de cinema. Esses dias eu tava em casa, zumbizando no telefone, quando eu me deparei com uma cena de um filme nacional que eu nunca tinha assistido. Por que você não fala de você? Eu? Por que esse espanto? Gente fala de gente. Ah, mas eu não acho que sou muita gente. Se você não é gente, o que é que você é então? É que eu ainda não tô acostumada. O quê? Você acostumou com o quê? É que eu não sei explicar. Será que eu sou eu? Aquele diálogo me incomodou e me deixou bastante curioso. Então eu fui procurar mais a respeito desse filme e descobri que ele se chamava A Hora da Estrela. Dirigido pela Suzana Amaral e estrelado brilhantemente por Marcélia Cartacho, esse filme de 1985 é baseado na obra de mesmo nome da autora Clarice Lispector. O filme conta a história de Macabeia, uma nordestina de 19 anos, órfã de pai e mãe, que foi criada de forma muito rígida pela tia religiosa tão ignorante quanto ela. Em busca de uma vida melhor, ela se muda para São Paulo com o plano de ser datilógrafa, profissão que a sua tia ensinou, o que dava a ela de certa forma alguma dignidade. Macabeia então se instala em uma pensão simples, onde ela divide um quarto com mais 3 mulheres. Sua vida não tem muitas emoções e sua maior companhia é o seu radinho de pilha, onde nas madrugadas ela liga na estação da Rádio Relógio e fica escutando algumas curiosidades e alguns anúncios. Você sabia que a mosca é um inseto dos mais ligeiros em voar? E que se ela pudesse voar em linha reta, levaria 28 dias para atravessar o mundo todo? No trabalho, seu chefe faz uma ameaça de demissão pela lentidão ao datilografar os documentos e pela sujeira de gordura que ela deixava no papel. Mas quando Macabeia se desculpava, ele logo desistia da demissão. Ele sentia pena dela e sabia que ela não fazia por mal. A sua colega de trabalho, Glória, até tentava dar alguns conselhos para Macabeia, dizendo que ela precisava se cuidar mais, cuidar melhor da sua aparência e parar de comer tanto cachorro-quente com Coca-Cola. Mas mal sabia a Glória que era só isso que dava para comprar depois que a Macabeia pagava o aluguel. Glória era uma mulher sedutora e experiente que já teve vários relacionamentos, mas na tentativa de encontrar o homem dos seus sonhos, ela descobria que era só mais uma mulher que os homens usavam e depois descartavam. Macabeia cheirava mal porque tomava poucos banhos, não se preocupava com a sua aparência física e não tinha vaidade. Mas por incrível que pareça, Macabeia conseguiu arrumar um namorado. Seu nome era Olímpico de Jesus, também nordestino, que no início usou todo o seu jeito galante para conquistar a Macabeia, mas depois de conhecer melhor a namorada, começou a tratá-la bem mal. Olímpico era um homem ambicioso, cheio de sonhos e objetivos, mas quando ele tinha oportunidade, ele passava a perna em qualquer pessoa. O seu sonho era ser político. Aqui é interessante mencionar que no livro, o Olímpico se muda para a cidade grande depois de ter cometido um crime na sua terra natal. Como se já não maltratasse a Macabeia o suficiente, o Olímpico convida ela para tomar um café. A Macabeia pergunta se pode ser com leite. O Olímpico responde que pode, mas se for mais caro, ela teria que pagar a diferença.
Durante um passeio em um jardim, em uma conversa meio sem pé nem cabeça, o Olímpico pergunta para Macabeia se ela não tinha vontade de nada, se ela não pensava no futuro. Com um sorriso doce e uma felicidade que ela mesma não entendia, ela vira para o Olímpico e fala que quer ser artista de cinema. O Olímpico ri, faz chacota da sua aparência, diz que ela não tem nada para ser artista de cinema, vira as costas e vai embora. Outro dia, a Macabeia e o Olímpico tinham um encontro marcado, mas a Macabeia precisou ficar até mais tarde no trabalho a pedido do seu chefe. Então ela pediu para Glória avisar o Olímpico que ela não ia poder ir naquele dia. Macabeia mal sabia que Glória tinha ido em uma cartomante chamada Madame Carlota, que disse para ela que ela deveria roubar o namorado da amiga e depois disso teria um futuro brilhante. Sendo muito supersticiosa, a Glória cumpre exatamente o que a Madame Carlota disse para ela. Depois de ter ficado com a Glória, o Olímpico então dispensa a Macabeia, dizendo que ela não presta nem para dar cria, que ela é um cabelo na sopa dele e que não dá vontade de comer. Se sentindo mal pela amiga, alguns dias depois, a Glória termina o relacionamento com o Olímpico. Macabeia, entendendo que perdeu a sua primeira e única conexão romântica idealizada, chora e manda o Olímpico ir embora. Vai embora, vai. No dia seguinte, em uma das cenas mais sensíveis do filme, a Macabeia pede para Glória uma aspirina. A Glória então pergunta onde é que a Macabeia estava sentindo dor. Ela simplesmente vira para Glória e diz que não sabe. Ela se dói o tempo todo. Sentindo o peso na consciência, Glória então recomenda que Macabeia marque uma sessão com a cartomante, achando que de alguma forma isso poderia ajudar a Macabeia. Macabeia então mente para o seu chefe, diz que vai ao dentista e segue direto para sua sessão com a cartomante do outro lado da cidade. Madame Carlota recebe Macabeia e logo percebe toda a vulnerabilidade daquela moça franzina e perdida. Fazendo elogios e promessas, ela diz que a vida de Macabeia vai mudar, que ela vai casar com um homem estrangeiro, que ela vai ter muito dinheiro e que ela seria muito feliz. Macabeia então fica toda feliz, acreditando em tudo que aquela mulher estranha, que te deu um pouco de atenção, lhe disse. Ela então sai da sessão com um sentimento de esperança que ela mesma não entendia, mas que tinha deixado a vida um pouco mais colorida para ela. Distraída pela empolgação e por todas aquelas coisas boas que ela tinha ouvido da cartomante, ela então atravessa a rua sem olhar para os lados e é atropelada por um carro. Caída ali no chão, se abraçando em posição fetal, ao invés de ver toda a sua vida passar diante dos seus olhos, ela imagina um futuro que nunca vai acontecer. Enquanto agoniza, sem nenhum amparo nem socorro, a Macabeia morre sozinha, ou melhor, em sua própria companhia, assim como foi durante sua vida inteira. O filme apresenta apenas uma camada da história de Macabeia, mas não deixa de lado alguns problemas que a sociedade daquela época vivia e, de certa forma, ainda vive hoje em dia. No livro, a figura dela é bem mais explorada pelo personagem escritor-narrador, que em alguns momentos se contradiz, demonstrando compaixão ao mesmo tempo que deprecia a figura de Macabeia, mas que precisa a todo custo contar essa história. É como se fosse um impulso, uma força que existe dentro dele, forçando ele a escrever essa história. Clarice Lispector não só apresenta a história de Macabeia, mas vai além, mostrando de um modo geral como a figura feminina é vista de maneira inferior, ao apresentar mulheres praticamente invisíveis, sobrevivendo de subempregos e morando em quartos compartilhados. Ela também mostra como os homens tratam as mulheres como objetos, como quando o Olímpico diz que Macabeia é um cabelo na sopa dele que não dá vontade de comer, ou quando a Glória precisa fazer um aborto para não prejudicar o casamento do seu amante. E olha, a gente precisa lembrar do contexto. Essa história foi publicada em 1977, em plena ditadura militar. O Brasil não estava vivendo seus melhores dias. E Macabeia, ela representa tudo isso: a exclusão social, o silenciamento das pessoas, aquele ser invisível que ninguém vê, marginalizado pela sociedade opressora da época. A Hora da Estrela se tornou uma das obras mais importantes de Clarice Lispector justamente por falar sobre os problemas sociais do Brasil de um jeito tão profundo e humano. Esse livro tão icônico foi o último publicado pela escritora ainda em vida. No livro, o final é um pouco diferente.
Ao ser atropelada, a Macabeia agora vive a sua hora da estrela, cercada pelos populares que agora lhe dão atenção. Ela passou a vida inteira sem que ninguém a visse, mas Clarice não deixa ela morrer em silêncio. Ela diz assim: pois na hora da morte, a pessoa se torna brilhante estrela de cinema. É o instante de glória de cada um, e é quando, como no canto coral, se ouvem agudos sibilantes. E é isso que o título significa. A hora da estrela não é um momento de glória que você conquista em vida. É o único instante em que o mundo à sua volta finalmente olha para você. Macabeia era uma mulher que vivia como se pedisse licença para viver. Essa história é difícil de aceitar e difícil de engolir. Mexe com as nossas ideias e provoca os nossos sentimentos. Ela expõe preconceitos, tabus e menosprezo que muitas vezes fingimos não existir. A verdade é que a gente não quer olhar para as macabeias da vida. É mais fácil passar reto, fingir que não existe. Mas a Clarice não deixa. O filme não deixa. Eles te obrigam a parar e olhar. Então, se você tiver coragem de encarar essa história de frente, começa pelo livro, depois vê o filme. Ou faz o caminho inverso, não importa. O que importa é que você não vai sair ileso dessa.